hoje, dia 12 de janeiro do ano 2021, eu declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Pela aprovação, presidente. Aprovada. Expediente algum, Ana? Não há, Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu inicio aqui, esta que é a nossa primeira sessão do ano de 2021. Eu renovo aqui os votos de um ano com saúde e prosperidade aí para todos. E dou as boas-vindas ao doutor José Alves, quarto Procurador de Justiça, que atuará conosco aqui neste primeiro período na Câmara Criminal. Voto de boas-vindas, todos de acordo? Aprovado, a unanimidade. Excelência, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, José Alves. Aqui eu tenho uma série de congratulações. Destaque aqui para o desembargador Cláudio Santos, que ingressaria no dia 13 de janeiro. Desembargador Cornélio Alves, no dia 16. Desembargador Amauri, no dia 21 de janeiro. Desembargador Cristóvão Prachese, dia 31. Desembargador Adécio Silvino, dia 8. Edgar Smith, procurador, dia 9. Então, eu proponho aqui uma moção de congratulações pelo natalício aí, desejando a todos saúde e felicidade. Todos de acordo? De acordo. Aprovado a unanimidade. Antes de passar a palavra ao desembargador Saraiva, eu quero registrar aqui, fazer uma moção aqui, parabenizando. Acredito que os senhores tenham recebido também, do advogado Diógenes da Cunha Lima. Eu recebi 2 exemplares aqui, que são livros que retratam a passagem do nosso conterrâneo de Djalma Marinho. Então, tem O Homem que Pintava Cavalos Azuis e Djalma Marinho. Traz aqui os principais discursos aqui pegar minha caneta e meu papel. deste que foi um dos ícones da política potiguar, para muitos, o maior de todos. E eu peço permissão para fazer a leitura de um trecho aqui, de um discurso de Djalma Marinho, saudoso de Djalma Marinho, que é retratado aqui por Diógenes, e que traz a solidariedade, que é isso que nós tivemos no ano 2020, né? Uma ajuda mútua aqui das instituições. Eu espero que para 2021 nós continuemos com esse sentimento de solidariedade, seja aqui no Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, aos advogados, e para que possamos, nesse momento de dificuldade, distante, aquela proximidade que foi quebrada. E disse Djalma Marinho, passagem bem curta aqui: o homem deve ter a sua atitude, assumir o seu risco, deve revelar-se. O homem não pode viver na simulação, no embuste, encoberto. O homem tem na vida a sua substância natural e na atitude a sua condição de ser moral. A coisa pura existe dentro de nós. Quando você ama, quando você sacrifica sua vida, quando você luta por um ideal, quando você é solidário. Para mim, a marca humana mais edificante, mais dominadora e mais fecunda é você ter a possibilidade de ser solidário. Então, achei interessante trazer e compartilhar com todos. Essa que foi uma das falas de Djalma Marinho, que trouxe aí a solidariedade que, neste momento de dificuldade, como eu disse, todos temos passado por conta dessa pandemia, requer de todos nós um apoio mútuo, né? Que não tem faltado, e que em 2021 nós continuemos com esse sentimento. Eu passo a palavra ao desembargador Saraiva Sobrinho, comunicações, indicações e propostas, desembargador Saraiva.
Senhor presidente, em primeiro momento, boas-vindas ao doutor José Alves, que já fiz acompanhando Vossa Excelência, e, por último, também a Vossa Excelência, que retorna agora em 2021, assumindo efetivamente a Câmara, e pedir a Deus que lhe proteja, que esse ambiente seja de muita prosperidade, né? Muito equilíbrio, muita sabedoria entre nós, integrantes desta mesma Câmara. E com isso, eu pedi a Vossa Excelência o seguimento da sessão, somente. Obrigado, desembargador Saraiva. Uma falha minha, eu não agradeci aqui ao desembargador Saraiva que me substituiu tão bem aí na presidência da Câmara Criminal. Muito obrigado, desembargador Saraiva, parabéns pela atuação e destaque. Tentarei reproduzir aqui nesse decorrer do ano 2021. Desembargador Gilson Barbosa, comunicações, indicações e propostas. Nenhuma, presidente. Pedi só o prosseguimento. Então, esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e priorizando as formulações aí que foram feitas de sustentação oral. Eu tenho aqui o primeiro, como é o número 39 na ordem aí, é o habeas corpus número 80.8175, dígito 20, o impetrante é Dr. Carlos Alberto Firmino Filho, paciente Lázaro Nascimento de Souza, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Nísia Floresta, o relator é o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador? Em mesa, sim. Doutor Carlos Alberto, está na sessão? Doutor Carlos Alberto... Não apareceu. Firmino Filho. Então, não estando, o desembargador Gilson, Vossa Excelência tem a palavra para proferir o seu voto. Vou votar. Presidente, o processo já foi individualizado por Vossa Excelência. Eu distribuí previamente uma cópia da decisão e, como a pauta hoje está um pouco adiantada, peço permissão para dizer que estou conhecendo da ordem e denegando-a. Desembargador Saraiva Sobrinho, aqui Vossa Excelência ratifica o seu voto, né? Então, eu proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator, da denegação da ordem. O seguinte é o habeas corpus, é o número 49 aí na ordem. É o habeas corpus número 810912, dígito 93, de 2020. O impetrante é Dr. Rousseau de Araújo Rocha, paciente Ingrid Vital de Almeida, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara da comarca de Macaíba. Eu sou o relator e o doutor Rousseau está na sala? Não chegou. Mandou um WhatsApp aqui dizendo que estava chegando, mas não chegou. Então, vamos ao julgamento. Presidente, que acompanho Vossa Excelência nesse voto. Senhor presidente, também estou acompanhando Vossa Excelência pela denegação da ordem. Também. Então, processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator, ordem denegada. O seguinte, habeas corpus número 810445, dígito 17, ano 2020, impetrante Giovanni Galvão Maia de Moraes, paciente Felipe Souza Vasconcelos, autoridade coatora, juiz de direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, senhor presidente. Está em mesa. O advogado... Doutor Giovanni Galvão, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Primeiramente, bom dia. É uma enorme satisfação. Gostaria de saudar os desembargadores desta turma, na pessoa do eminente relator, doutor Saraiva Sobrinho, os demais advogados que acompanham a sessão, o eminente procurador de justiça e os respeitosos servidores da justiça. Assim sendo, o paciente ele foi preso em 28 de setembro de 2020. Assim sendo, o paciente ele foi preso dia 28 de setembro de 2020 por supostamente ter praticado os delitos tipificados no artigo 33 caput, cumulado com o artigo 40, inciso 5º da Lei de Drogas, juntamente da sua companheira e da madrasta dela, quando se dirigiam aos Correios para pegar uma encomenda para sua companheira. Em paralelo, ela teria a companheira do paciente pedido para ir para a capital, para principalmente pegar flores do deserto na casa do seu genitor,
para que eles pudessem vender em Tabatinga, conforme o depoimento do paciente e de sua companheira, o que foi atendido pelo paciente em função de, no fatídico tempo, a sua esposa está enfrentando uma gravidez de risco com pré-eclâmpsia. Quando a madrasta da companheira do paciente desceu para pegar a encomenda nos Correios, que retornou ao carro, foi abordada pela Polícia Federal e assim os mesmos encontraram dentro de uma caixa de som a quantia de 4,80 quilos de cannabis. Houve a conversão em preventiva em 29 de setembro de 2020, a oportunidade da qual a defesa entendeu que era irrazoável e desproporcional e o paciente está preso preventivamente há 106 dias na data de hoje. Levando em conta todos os predicados pessoais do paciente, a primariedade, trabalhar comprovadamente, tendo constantes ajudas da família, que também foram comprovados nos autos, quando ele estava em dificuldade, tendo também nos trabalhado formalmente por mais de 5 anos como segurança, contribuindo ao INSS, anteriormente tendo integrado até mesmo os quadros do Ministério da Integração em Brasília como auxiliar administrativo, entendeu a defesa não se tratar de pessoa dedicada à atividade criminosa, na qual poderia ser posta em liberdade para ajudar sua mulher grávida de risco à época e a sua filha de 6 anos, que se encontravam materialmente desamparados, e assim entendeu a defesa por caber um pedido de revogação da preventiva. Do outro modo, o juiz Dr. Kennedy, em substituição ao Dr. Alceu Cico, entendeu que deveria manter a prisão com base no parecer do Ministério Público, não concedendo nem ao mesmo monitoramento eletrônico e decidindo em um parágrafo sem enfrentar em nenhuma parte as questões e provas carreadas pela defesa, ou seja, um total imbricamento da decisão anterior sobre a nova. O que se combate nesse presente que mandamos, Excelência, não é a autoria do fato. Isso não é para ser discutido, como bem denotou o Ministério Público em seu parecer, e frise que a defesa não fez. O que fora trazido foram elementos pessoais do paciente, declarações de trabalho, demonstrações da desnecessidade da cautelar extrema e o cabimento do monitoramento eletrônico para resguardar tanto o processo como por uma questão de humanidade ao paciente, para ele poder voltar a ajudar no custeio de casa, bem como registrar seu filho, agora recém-nascido, e aguardar o seu processo ser julgado para só então, se acaso condenado, cumprir pena. O negócio entabulado pela companheira do mesmo consistia em receber essa retromencionada cannabis nos Correios, podendo retirar 250 gramas para o consumo dela, droga essa enviada pelo irmão dela, que conforme extrações de dados que foram trazidos pela Polícia Federal, não teria ela como destinatária final, ficando a cargo de um primo dela, retirar e entregar em um ponto de encontro a uma quarta pessoa. Ou seja, sem querer fazer, Celeste, nenhum exercício de futurologia, nenhuma participação do paciente, ou então uma participação de menor monta, é o que ocorreu. A sua companheira em sede policial, ela negou a participação do mesmo, o paciente, por sua vez, disse saber, mas em relato a este causídico na cadeia pública de Ceará-Mirim, disse que fez isso pois não queria deixar a sua companheira, naquela oportunidade grávida, naquela situação sozinha. Corroborando tal afirmação, a Polícia Federal, no relatório final, informou no item 2.2.3 que não havia nada de arquivo de imagem ou vídeo de relevo para investigação no celular do paciente. Ou seja, não se demonstrou em caso a real necessidade de uma manutenção da prisão cautelar do paciente e é sabido não bastar a menção ao parecer do Ministério Público na decisão. Com a devida vênia, Excelências, o magistrado pareceu não apreciar os argumentos da defesa e manteve a prisão nos seguintes termos, abre aspas, acolho integralmente o parecer do ministerial que, pela excelente fundamentação, passa a fazer parte desta decisão que mantém integralmente os motivos que a autorizaram. Ou seja, relaciona, Excelência, sem enfrentar o argumento deduzido pela defesa, ensejando em flagrante ilegalidade. De outro modo, Excelência, se acaso se prenda a decisão da decretação da preventiva, a defesa vem se insurgir no sentido de que a quantidade de drogas, por si só, não é suficiente para ensejar na cautelar extrema, justamente por se tratar de uma medida extrema de privação de liberdade do indivíduo, cujos danos ao indivíduo encarcerado também são incomensuráveis. Na origem, não se viu fundamentada tanto da decisão da negativa de revogação da preventiva, como a apreciação do cabimento de medidas cautelares diversas do motivo da manutenção. Então, compre ressaltar esse remédio heróico que o parecer ministerial ele subverteu em todo os peixes da defesa, haja vista trazer precedentes que não se assemelham ao caso ou desatualizados com as recentes decisões do STJ, que é responsável pela uniformização da jurisprudência. Mencionou precedentes de Vossas Excelências para que se prenda ao dito anteriormente em outras oportunidades e casos diferentes, o que não merece guarida. Como dizia Vitor Hugo, mude suas opiniões, mantenha seus princípios, troque suas folhas e mantenha suas raízes. Isso de não mudar de opinião, Excelência, é estudado por Fesch, que é grande psicólogo, e nós tendemos a procurar coerência entre nossas cognições. Tendemos até mesmo a não nos atualizar com a STJ em função de um passado próximo ter decidido pela manutenção de prisões em função de apenas a quantidade de drogas. É esse o aspecto prático da teoria da dissonância cognitiva desse já citado psicólogo, que remete ao exercício de vossas consciências. De outro modo, Excelência, cumpre também que a investigação conclui, frise-se,
pelo indiciamento de mais duas pessoas, o remetente e um possível destinatário final, ou pessoa que pegaria com a companheira do paciente a droga em questão, mas um motivo que diminui mais ainda a possível participação do paciente, se caso tenha existido. Já me encaminhando para a peroração desta sustentação, excelências, surge a necessidade de trazer análise que, se acaso gerasse um pedido em vista de Univoz, esta sustentação, novamente sem querer fazer um exercício de futurologia, partindo da tese de que, havendo decote na sentada de instrução do artigo 33 caput, cumulado com 40, inciso 5, e sendo reconhecido através de elementos muito bem trazidos pela Polícia Federal, a questão do paciente e a sua parceira serem nulas do remetente e do destinatário, vislumbrando-se também os critérios para o reconhecimento do tráfico privilegiado, quais sejam da primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa, que também já foram demonstrados nos autos, que não integram a organização criminosa, também já vislumbrado no relatório da Polícia Federal, estariam preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado. Corroborando essa tese, excelência, existem decisões do STJ, como a enviada a vosso gabinete, por meio dos memoriais, como a do HC substitutivo de recurso 492-885 do Mato Grosso do Sul, da relatoria do ministro Rinaldo Soares da Fonseca, que não foi conhecido, mas concedido de ofício, no sentido de que grande quantidade de drogas não afasta o privilégio em caso semelhante e que o paciente atuou como nula. Do mesmo modo, não havia indicativos de dedicação à atividade criminosa, que seria possível tanto a aplicação do redutor do parágrafo 4º, como o regime inicial poderia ser um intermediário, tendo em vista que o STF já aceitou no HC 111.840 do Espírito Santo e afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado no tráfico. Menciona também o julgado do Pretório Excelso, onde o HC 97.256 do Rio Grande do Sul declarou a parcial inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 33 e do 44, onde a lei de drogas, podendo haver a substituição da pena se preenchidos o artigo 44 do Código Penal. Menciona também o cancelamento denunciado da súmula 512 do STJ, firmando tese no sentido de que o tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo, ou seja, excelências, na espécie, a quantidade de drogas apenas justificaria um regime intermediário em uma futura condenação, não a segregação, ainda mais se tratando de mulas. Merecendo, então, ter uma medida razoada, como a concessão da medida cautelar do 319, inciso 9, qual seja o monitoramento eletrônico, para que possa voltar ao seio de seu lar, cuidar do seu primeiro filho homem recém-nascido, da sua filha de 6 anos e voltar a recompor seus laços familiares, estando então resguardado o processo, bem como o direito de não antecipação de pena a caso condenado, já que não há abalo à ordem pública. Portanto, denota-se desarrazoado neste momento processual não reconhecer suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, até porque o Ministério Público na denúncia não pediu a preventiva dos 2 novos acusados, excelências. Portanto, já que não seria técnico pedir a Univoz que pedisse vistos, venho requerer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda, se acaso insuficiente, no entender de vossas excelências, que em consonância com o STF, na ordem de habeas corpus coletivo 165.704 do Distrito Federal, seja deferido o regime domiciliar ao paciente, tendo em vista que sua esposa teve encaminhamento psiquiátrico e está de resguardo com filho recém-nascido, cuidando de 2 crianças menores de 12 anos, não estando apta nem mesmo a cuidar de si própria. Assim sendo, excelências, eu venho agradecer por toda a atenção despendida, peço e espero o deferimento desta ordem de habeas corpus. Obrigado, doutor Giovanni. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, Pois não. eu peço a Vossa Excelência, nesse caso e nos demais, que antes de passar para o desembargador, dê oportunidade ao Ministério Público Pois não, doutor Zé Alves. fazer referência ao parecer. E como nós temos hoje várias sustentações orais, então eu vou me restringir apenas a dizer se mantenho a posição de FECOM ou se altera. Então, nesse caso específico, em que pese a brilhante defesa apresentada pelo advogado, eu mantenho a posição de FECOM pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, excelência. Só isso. O desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto foi disponibilizado. Eu gostaria de cumprimentar o doutor advogado pela sustentação. Infelizmente, não me convenceu a pensar diferentemente. Eu estou conhecendo e denegando a ordem, consoante discorri no voto antecipadamente posto à disposição de Vossa Excelência. Eu também acompanho Vossa Excelência. Desembargador Gilson, confirma o voto? Já. Confirmo. Então, o processo julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator, ordem denegada. Abraço, doutor Giovanni. Na sequência, habeas corpus número
8003, dígito 800380, dígito 59, ano 2020. Impetrante, Dr. José Augusto Neto. Paciente, Bruno Rafael Medeiros Fernandes. Autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Marcelino Vieira. Eu sou o relator. O advogado, Dr. José Augusto Neto, está na sala? Dr. José Augusto Neto. Voto de Vossa Excelência. Dr. José Augusto não está. Dr. José Alves pediu a palavra. Excelência, tendo em vista que o advogado não vai fazer sustentação oral, então não há necessidade não, manter a posição do Ministério Público. Então, Vossa Excelência só vai ter interesse quando tiver a presença do advogado, é isso? Exatamente. Perfeito. Então, todos confirmam o voto, já registrado, processo julgado à unanimidade dos termos do voto do relator, ordem concedida. Esse foi o 52. Na sequência, habeas corpus número 810224, dígito 34, ano 2020. Impetrante, doutora Mona Lisa Almeida Albuquerque de Lima. Paciente, Yuri Carolinda da Silva. Autoridade coatora, juiz de direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator desembargador Gilson da Barbosa. Doutora Mona Lisa está na sala? Bom dia, desembargador. Eu vou fazer a sustentação. Aqui sou da pertence à doutora Mona Lisa. O processo está em mesa, não é isso, desembargador Gilson? Está sim. Doutor Daniel, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, desembargador Glauber. Quero saudar aqui essa colega da Câmara Criminal, os demais serventuários de justiça, o eminente procurador de justiça. Este HC, serei bem breve, porque já é uma questão reiterada. Eu creio que diversas vezes batem HC aqui na Câmara Criminal quando se trata sobre esse assunto. Então, serei bem breve em narrar o fato e nas minhas fundamentações. O fato, na verdade, trata-se de uma drogas, do artigo 33 da Lei de Drogas. O paciente, ele estava em casa, deitado numa rede, quando policiais invadiram a sua casa, afirmando que ele havia fugido na sua localidade, na localidade onde sua tia mora, e ao ingressarem na casa do paciente, os policiais retiraram ele de uma rede onde estava deitado e afirmaram que ele havia incorrido em fuga e jogado um invólucro e entrado nesta casa onde ele foi pego, e que ele estava preso por tráfico de drogas. Porém, o acusado, negando na hora, foi posto para fora da casa. Fora da casa, os policiais ingressaram em um quartinho anexo à casa, com entrada independente. Eles arrombaram esse quartinho, acharam pequena quantidade de droga nesse quartinho e atribuíram a figura do paciente, afirmando que ele estava praticando o tráfico de drogas. E nisso daí, em todas essas declarações prestadas pelos policiais militares, surgiu várias contradições, principalmente sobre essa questão do invólucro que ele jogou, como das drogas que foram encontradas no quartinho do lado, como também dessa questão que ele teria incorrido de fuga, tendo visto que ele estava deitado na casa de sua tia. Diante disso, o feito foi distribuído para o juiz da 14ª Vara Criminal, onde, após parecer do Ministério Público, o juiz coator, o doutor Kennedy, ele acabou por converter a prisão em flagrante em preventiva. O mais interessante dessa prisão, inicialmente, dessa decretação, é que esse decreto prisional, ele é um decreto modelo, onde o magistrado, com a devida vênia, ele acaba por transportar para várias outras decisões o mesmo decreto prisional. E no que tange aqui o caso em comento, o paciente, ele não ostenta nenhum perigo de liberdade. A situação em si ainda carece de muitas explicações para deixar claro de que, de fato, ele estava traficando, bem como ainda há de ser considerado que foi encontrado na casa dele, ou nesse invólucro, porque não foi esclarecido ainda, uma pequena quantidade de droga, o que já existe precedente perante essa colenda da Câmara Criminal, que a pequena quantidade de droga
não enseja na decretação da cautelar máxima, que é a prisão preventiva. Cito até aqui o habeas corpus com liminar 0800-219-49/2020, onde eu fui impetrante, onde naquele caso o paciente, além de ter pouca droga, ainda ostentava alguns processos, ainda respondia alguns processos por a suposta prática de tráfico de drogas. E na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, foi concedida a ordem para dar liberdade provisória para o paciente. Trazendo para este caso, venho aqui trazer para os senhores a quantidade de droga que foi apreendida, em tese, na mão do paciente, onde, na verdade, não está esclarecido isso. 5 gramas de maconha, 3 gramas de crack e 1,33 gramas de cocaína. Então, precedente dessa corte, afirmando que não justifica a segregação cautelar máxima, a pequena quantidade de droga, também há precedência do STJ. E, além disso, a defesa, ainda vislumbrando uma ilegalidade na manutenção da prisão dele, percorreu até a 14ª Vara Criminal, quando pegou o procedimento, viu que já havia encerrado o prazo do inquérito policial e o juiz, e ainda não haveria uma denúncia, não tinha o acostamento do inquérito, então essa defesa automaticamente ingressou com pedido de relaxamento. O que foi mais interessante é que, com a devida vênia, o magistrado acabou por comunicar à promotoria, para que a promotoria ofertasse denúncia para sanar aquela ilegalidade. Assim, não tendo mais o que contestar e permanecendo a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, a defesa veio, por meio do presente remédio constitucional, esclarecer todas essas questões. Não bastasse isso, ainda há todo um imbróglio quanto à multiplicidade de ações penais. Digo isto porque, quando foi lavrado o auto de prisão em flagrante, o mesmo foi distribuído para a 14ª Vara Criminal e para a 2ª Vara Criminal de Parnamirim, o que ensejou em 2 ações penais. E no momento que está transcorrendo essas 2 ações penais, e quando esta defesa técnica tomou ciência de que estava transcorrendo as 2 ações penais, imediatamente ingressou com pedido de relaxamento perante a 2ª Vara Criminal de Parnamirim, alegando justamente que o decreto prisional estabelecido pelo juízo da 14ª não era válido, tendo visto que ele era um juiz incompetente, porque os fatos ocorreram na cidade de Parnamirim. Então, aquele procedimento que estava sendo levado em conta ali não era válido. Imediatamente, o juiz, após escutar o Ministério Público, o que ele faz? Ele transporta a argumentação do Ministério Público e decreta também pela 2ª Vara Criminal de Parnamirim a prisão preventiva do paciente. O mais interessante é que ele não achou elementos para decretar a prisão preventiva, além dos que já estão no tipo penal do artigo 33, onde ele falou que o modus operandi do réu, desbaratinado pela ocasião do flagrante, se reveste de eleva periculosidade, sendo que não há qual periculosidade, ele não cita aqui. E ainda diz que há indício de concreto indício para a traficância. O paciente ele não ostenta nenhum processo por tráfico, nenhum que entrou na delegacia, não tem nenhum antecedente criminal, pessoa que não tem nada voltado para a atividade ilícita. Então, aqui eu faço até um link para o precedente que eu citei há um pouco atrás, onde afirmo que a Câmara Criminal concede a liberdade provisória para pouca quantidade de droga, que é aqui onde eu estou falando, esse caso comenta é pouca quantidade de droga, não chega nem a ser 10 gramas de droga, juntando aqui, e ainda quando o acusado ainda responde processo. Esse acusado ele não responde processo. Então, não é justificado segregar cautelarmente um acusado que não responde processo, não foi pego com muita quantidade de droga, e ainda há contradições que envoltam a situação do flagrante. Noutra borda, ainda vamos salientar que antes de uma decretação de uma segregação cautelar, tem que ser feita uma análise das medidas cautelares do artigo 319. E eu acho que muitos desses habeas corpus acabam batendo no Tribunal de Justiça porque não há uma análise. Acabam os magistrados, com a devida vênia, a todos que fazem isso, acabam por antecipar a pena, a provável pena que o acusado terá, e decretam uma prisão preventiva, num exercício de total desnorteamento para os nossos princípios constitucionais e também
encarcerando demais o nosso sistema, que já é muito lotado. Então, além dessas questões da pouca quantidade de droga, dele não ostentar antecedentes, ser pessoa que não é voltada para atividades de ilícitas, essa questão das medidas cautelares que não foram observadas, tem-se também que a decisão da segunda vara de Parnamirim, além de não travestir elementos concretos, ela foi em uma flagrante violação do artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º, inovação trazida pelo pacote anticrime. Então, diante de toda essa confusão, o que essa defesa entende é que, nesse caso, o paciente ele deve ser posto em liberdade. Cabe a liberdade provisória para ele, se não há nenhum outro indício que justifique o seu perigo em liberdade. Não há, nem no processo, nenhum dos processos, nem o que está pela vara incompetente, nem a vara competente, não há nenhum indício. Inclusive, no processo pela segunda vara criminal, onde é PJE, tem depoimento das pessoas que estavam na hora da prisão do paciente e está justificando esse fato de que ele estava realmente deitado e que também o quartinho onde era anexo à casa onde ele foi pego estava totalmente lacrado, não estava habitado por ninguém. Então, nesse caso, a sua defesa entende que cabe sim a liberdade provisória e que há de ser revogada a prisão dele, até porque ele foi preso em 6 de outubro e já passamos de 90 dias da prisão preventiva, sem nenhuma possibilidade de audiência. E, nesse caso... Esgotou o seu tempo, doutor Daniel. Obrigado. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, o voto foi disponibilizado integralmente com os senhores em tempo. Sim, desculpe, desembargador Gilson. Doutor José Alves, desculpe. Excelência, inicialmente, parabenizar o doutor Daniel pela exposição. Não vai ser por falta de defesa e o paciente será mantido em prisão ou não. Mas o Ministério Público, em que pese a defesa apresentada, mantém a sua posição pela denegação do habeas corpus, Excelência, apenas para mencionar a posição do Ministério Público. Perfeito. Obrigado, doutor Zé Alves. Desembargador Gilson, o voto, Vossa Excelência. Como eu ia dizendo a Vossa Excelência, foi previamente distribuído e eu vou, em razão da elasticidade da pauta, dizer que estou conhecendo da ordem e denegando-a. O desembargador Saraiva Sobrinho ratifica o voto já registrado? Sim, presidente. Eu também. Então, a ordem denegada, a unanimidade dos termos do voto do relator. Doutor Daniel, Vossa Excelência tem mais 2 processos, mas eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência. Tem um outro advogado. Sim, claro. E também doutor Cláudio, desculpa a interrupção, a doutora Mona Lisa quem vai sustentar esses outros 2 processos. Ela está na... Perfeito. Tá bom, então. Obrigado. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Igual. Doutor Edgar Smith, que ele falou com a doutora Ana Cláudia, e ele disse ter uma viagem agora já agendada, então vamos dar prioridade aqui ao processo, que é o número 8, aí no PJE. É SAGE, desembargador. SAGE, desculpe. É o 8º, é o apelo criminal número 2019, 1595, dígito 1, localizei aqui. A origem é a primeira vara criminal da comarca de Natal, apelante Antônio Carlos Ferreira Lima, o advogado doutor Edgar Smith, apelado Ministério Público, também aqui que teve assistente da acusação, doutora assistente Renata Calina Pereira Oliveira, e advogado doutor Manuel Fernandes Braga. Eu sou o relator, revisor é o desembargador Gilson Barbosa. Doutor Edgar Smith, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Eu pediria que o tempo está sendo marcado aí na tela, então, para que fosse ele observar. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Isabel. Obrigado, Excelência. Obrigado à deferência do Edgar, né? Meu tio, fez aniversário semana passada, mas só corrigindo que é Edberto. Mas ossos do ofício, tendo muito parecido, é assim mesmo. É uma satisfação estar sustentando a primeira sessão do ano. Feliz ano novo para todo mundo. 2021, se Deus quiser, coberto de alegria, paz e saúde, né? Voltaremos ao nosso normal esse ano, é assim que a gente deseja para todos. Satisfação estar
aqui sustentando mais uma vez, iniciando o ano na Câmara Criminal do meu estado, que tanto amo. Excelências, com relação à apelação criminal em si, vamos focar primeiro nessa preliminar que foi arguída, e é uma preliminar onde a gente discute a argumentação genérica da quesitação no tocante à participação do fato. A quesitação, por ser um processo de júri, trouxe em seu segundo quesito o seguinte texto. O quesito está nas folhas 1646 dos autos. Pergunta se o apelante concorreu de qualquer modo para o crime. A pergunta é meramente essa. O réu concorreu de qualquer modo para o crime? Ora, concorrer de qualquer modo é uma pergunta genérica, principalmente quando a gente tem a denúncia e o libelo crime acusatório informando qual seria a forma de participação. A defesa em plenário, excelências, ela se restringe à denúncia e ao libelo. A defesa em plenário, ela não pode ser exercida de forma genérica. Tanto a denúncia como o libelo são bem claros. Eles informam que a participação do apelante seria na apresentação do executor e no levantamento dos locais em que a vítima estaria frequentando. Então, essa seria a denúncia contra o réu, contra o apelante. Não seria uma participação de qualquer modo. É uma participação totalmente delimitada. Então, a quesitação, excelências, nessa situação, a quesitação também tem que ser específica. Isso já foi decidido várias vezes pelo nosso STJ, pelo nosso STF. A inicial aí traz várias decisões. Eu não vou ler decisões para não cansar Vossa Excelência. O próprio procurador, José Alves, que eu tenho o prazer de revê-lo, tem acesso à petição inicial também e já viu as decisões. Eu vou chamar a atenção apenas aqui para alguns trechos de dois, e vou citar apenas dois doutrinadores. Um é o Júlio Fabrini Mirabete, no que importa, quando ele fala o seguinte: a falta de quesito referente aos termos do libelo, ainda que com a concordância da acusação, gera nulidade. Ora, o quesito de participação, ele tem que ser claro, ele tem que informar qual a participação, qual a acusação, e não dizer o réu participou de qualquer modo do crime. Essa não é uma forma correta e não é a forma específica de quesitação para um conselho de sentença. Temos ainda Roque de Brito Alves, que fala o seguinte: dentre os vícios mais comuns que devem ser evitados na quesitação, citamos o quesito complexo, o genérico, a sua deficiência e a má formulação ou redação do quesito. Não especificar na matéria referente ao concurso de pessoas para o crime que teria consistido a forma ou modo de colaboração, de participação no delito, empréstimo de arma, agarrar a vítima para que o agente viesse a esfaqueá-la, etc., limitando-se a perguntar erroneamente a indagação se alguém concorreu de qualquer modo para o crime, gera nulidade. O STJ, excelência, vou citar um RESP, porque é o que importa, até porque, para um futuro recurso especial, se houver necessidade, tenho que basear o meu recurso em decisões de recurso especial do STJ e não em decisões de habeas corpus. Então, o STJ, ao julgar um RESP, o RESP 230.287 do Rio Grande do Sul, ministro relator José Arnaldo da Fonseca, pela quinta turma, disse o seguinte: recurso especial processual penal júri, concurso de pessoas, denúncia que descreve pormenorizadamente a conduta do partícipe, formulação no libelo de quesitos relativo à forma específica e genérica de participação,
cerceamento de defesa, nulidade. Ora, o STJ já decidiu em RESP, Barrador Glauber, que o quesito genérico gera nulidade. Estamos diante de um quesito genérico. A participação, nesse caso específico, inclusive porque não foi uma votação, conforme consta dos autos, em que o Conselho de Sentença definiu essa participação já nos primeiros 4 votos, houve a necessidade de abertura de mais votos para a decisão da participação, deixa claro que a forma como ele foi feito, como a pergunta foi feita, deixou dúvidas no Conselho de Sentença. E isso gera nulidade do julgado. O STF, Esmarrador Glauber, no RHC 80.360, julgado pela segunda turma, também entende dessa maneira, concedeu, nesse caso, a ordem de ofício, um RHC que chegou até o STF, porque a quesitação, doutor José Alves, dizia exatamente isso. O réu participou de algum modo para o crime, concorreu de algum modo para o crime, quando a denúncia narra qual seria a acusação. No caso, em tela, repito, sendo redundante, a denúncia diz que ele teria participado não da execução, mas que ele teria participado dos atos preparatórios, teria feito o levantamento dos locais e teria apresentado o executor do crime ao mandante do crime. Quer dizer, ele não teve uma participação direta no crime. É isso que diz a denúncia. É isso que trouxe o Ministério Público também em plenário. Então, foi desses fatos que a defesa se defendeu, sendo redundante mais uma vez. Foram desses fatos que a defesa fez o seu trabalho, e não de uma participação de qualquer modo. Não existe a denúncia de participação de qualquer modo. Existe a denúncia com a participação totalmente delineada. Diante desses pontos, espera sim a defesa, apesar de estar fazendo a sustentação, e costumo dizer, quando estamos sustentando, já estamos sustentando contra um voto contrário. Então, apesar de fazer a sustentação, venho aqui tentar modificar este voto para que seja reconhecido a preliminar, seja anulado o júri, não estou pedindo absolvição, seja anulado o júri e seja determinado que novo júri seja realizado para que não ocorra o equívoco que ocorreu na aquisitação. Com relação ao mérito, excelências, também a apelação criminal toca no ponto de que houve julgamento contrário à prova dos autos. Por que contrário à prova dos autos? E aí, nas 38 laudas com relação ao mérito, está especificado os pontos pelos quais entende a defesa que o julgamento foi contrário à prova dos autos. As testemunhas ouvidas em juízo e ouvidas em sessão plenária, todas, a unanimidade, disseram que não sabiam da participação do apelante. Todas. As testemunhas de defesa confirmaram que o apelante estava trabalhando, estava em Macaíba. Há declarações nos autos, excelência, do mandante e do executor, informando que um terceiro, que uma outra pessoa, era quem passava as informações. E isso foi prestado também em plenário. Foi declinado o nome da pessoa que prestava as informações dos locais onde a vítima frequentava, e, inclusive, no dia dos fatos, ligou para o mandante informando onde a vítima se encontrava. Houve quebra de sigilo telefônico, interceptação de mensagens e quebra de dados telefônicos apreendidos, onde foram localizadas mensagens de texto no dia do fato, por volta das 17h50, entre esse terceiro e o mandante, e esse terceiro, que não é o apelante, e está bem claro nos autos, informando o local onde a vítima se encontrava naquele dia.
Há também declaração, Excelências, do mandante e do executor de que eles estavam fazendo o levantamento dos locais onde a vítima frequentava de moto e de carro. Inclusive, há o depoimento judicial onde o mandante do crime informa que, dias antes, estava armado, juntamente com o executor, localizaram a vítima no mesmo local onde ocorreu o homicídio, dias antes, e não tiveram coragem de, naquele dia, ceifar a vida da vítima. Vieram ceifar dias depois. Isso está dentro do depoimento judicial. Importante, Excelências, e esse é um fato que eu deixo para o final da minha sustentação oral, é que o executor, desembargador Glauber, foi ouvido 7 vezes na delegacia. 7 depoimentos diferentes. O executor. O mandante foi ouvido 9 vezes em delegacia. 9 depoimentos diferentes. Em juízo, o mandante, e aí eu chamo a atenção do Adolfo Gil, do Saraiva, em juízo, o mandante disse textualmente e claramente ao magistrado e ao promotor que o apelante em nada participou deste fato, e está gravado e o CD está aí nos autos, que ele foi induzido pelo delegado que presidiu o inquérito e forçado, inclusive com a utilização de arma contra ele dentro da viatura. Estou falando que está nos autos, porque foi depoimento dele. Ele foi forçado, inclusive com ameaça, dentro da viatura, para poder envolver o apelante nestes fatos. O executor, Excelência, também em depoimento judicial, na audiência de instrução, disse que o delegado ofereceu emprego à esposa dele em outro estado e ofereceu amenizar a situação dele no inquérito se ele envolvesse o apelante no processo. Isso está gravado em áudio e vídeo na audiência de instrução e foi dito, mediante o princípio do contraditório, e em respostas à pergunta do magistrado. Foi o magistrado que perguntou e tanto o executor como o mandante afirmaram que o apelante não participou dos fatos. Fora isso, Excelências, tem todos os depoimentos de todas as testemunhas que informam não saber da participação do apelante nos fatos, e também tem os depoimentos judiciais das testemunhas de defesa e de acusação. As de defesa comprovando onde o apelante estava, e as de acusação reafirmando não saber da participação do apelante nos fatos. O apelante iniciou nesse inquérito policial como um dos executores. Não colou. Depois ele teria fornecido a arma. Não colou, porque a polícia descobriu que a arma veio de uma outra pessoa. Depois foi falado que ele tinha passado a informação do local onde a vítima estava. Foi comprovado nos autos que quem passou a informação foi outra pessoa. E aí ficou a única acusação, que ele teria apresentado o executor ao mandante. E isso seria, na minha ótica, se fosse verdade, que também não é, ato preparatório. Ato preparatório não é crime. Então, Excelências, encerrando, faltando 20 segundos, venho requerer, sim, a procedência da apelação, com a anulação do júri e determinação do novo julgamento pela preliminar, pela quesitação genérica. Se isso for superado, que seja aplicado a absolvição ao apelante. Obrigado a todos pela atenção. Feliz 2021 e fiquem com Deus. Obrigado, Dr. Smith. Dr. José Alves. Excelência, inicialmente eu fico satisfeito em rever o doutor Edberto, assim como ele, mesmo que virtualmente, parabenizando a defesa, como é de costume, sempre muito bem elaborada, e digo o seguinte: esse parecer foi elaborado por mim, inclusive. Em relação à matéria que foi ventilada inicialmente, preliminarmente, pesa sobre ela a preclusão, tendo em vista que sequer foi alegada no plenário.
Então, o parecer, ele verifica essas situações, inclusive com relação à alegação de ser manifestamente contrário à prova dos autos, o que não é, mesmo havendo mais de uma posição, o Conselho de Sentença é soberano para optar por uma das versões. Por essa razão, Excelência, de forma resumida, tendo em vista que temos várias outras sustentações orais, a posição do Ministério Público é pelo não provimento do recurso. Obrigado, doutor Zé Alves. De fato, a matéria trazida em preliminar é a preclusa, a aquisitação ela foi elaborada sem contestação das partes, sem nenhum registro em ata, e no mérito prevalece a soberania do júri, do veredicto, lá proferido, e ainda que haja uma divisão das teses, há um arcabouço probatório que dá suporte àquilo que foi decidido pelo júri popular. Então, meu voto é no sentido de negar o apelo do revisor desembargador Gilson Barbosa, Vossa Excelência. Acompanho integralmente. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também, desembargador, com os cumprimentos ao doutor Edberto, eu acompanho Vossa Excelência. O processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Espírito, boa viagem. Obrigado, Excelência. Vamos retomar aqui. Terra, Paracaju agora. Boa viagem. O 56, no PJE, é o habeas corpus número 810435 de 70, do ano 2020. Petentes, doutora Mona Lisa e doutor Daniel Magos. Paciente, João Maria Medeiros da Silva, autoridade coatora, juiz de direito da segunda vara criminal do Marco Natal. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Está em mesa, sim. Obrigado, desembargador Gilson. Doutora Mona Lisa, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Ana Cláudia, corrigir aí o tempo aí, por favor. 10 minutos eu pediria para observar a marcação. Pois não, doutor Mona. Obrigada, presidente. Preliminarmente, eu gostaria de cumprimentar a todos. Já faz um tempo que eu não sustento, né, perante esta Câmara Criminal, e gostaria de cumprimentar também todos os colegas que estão presentes nessa sessão, serventuário, Ana Cláudia, serventuária que nos auxilia muito com relação a esse novo procedimento de sustentação. Procurador José Alves, prazer conhecê-lo nessa sessão. Eu trago perante esta Câmara um caso que me remete a uma sensação de injustiça perante tudo aquilo que eu aprendi nos bancos da faculdade e perante a letra da lei. Eu estou tratando de uma acusação de homicídio onde o paciente está preso preventivamente há mais de 2 anos. E aí, excelências, eu gostaria de fazer uma sustentação diferente hoje, não no sentido da legislação que trouxemos na inicial, mas sim na questão de um hábito corriqueiramente praticado pelos magistrados de piso com relação à quantidade de réus numa ação penal e com relação à gravidade abstrata do delito. Se tornou um hábito justificar que determinada ação penal possui vários réus e que, diante disso, há razoabilidade para se manter a prisão preventiva. A defesa entende que os prazos eles não podem ser somados de maneira aritmética. A defesa também compreende que existe a questão da gravidade do delito. Porém, quando ela é alegada de maneira abstrata em favor do paciente, em dissonância com os demais elementos de prova, a defesa entende que essa mera alegação ela não merece prosperar. Por qual razão? Há mais de 2 anos, eu parei de contar na 4ª tentativa de realização da audiência de instrução. Nas 3 primeiras não havia possibilidade da realização, porque não havia escolta. Diante da impossibilidade da escolta,
configurou-se a questão da desídia do Estado. O réu, ele já está custodiado. Ele não pode ser responsabilizado porque não existe a possibilidade de levá-lo a prestar a sua oitiva, seja presencialmente, seja através do aplicativo de videochamada, onde é possível colher o depoimento dele. Na última tentativa de realização da audiência de instrução e julgamento, também não foi possível a sua realização, porque as testemunhas da acusação, que já foram intimadas reiteradas vezes no decorrer desses 2 anos, não foram encontradas. Eu gostaria de ressaltar que uma das testemunhas é um advogado, devidamente identificado na OAB, que está atuando na seara criminal e acompanha diversas ações penais e que nos autos a simples alegação de que ele está em local incerto e não sabido serviu de parâmetro para denegar a concessão da liberdade provisória do paciente. Então, eu pergunto a Vossas Excelências, uma prisão preventiva que perdura 2 anos, onde não há nenhuma diligência pendente, onde a defesa em nada colaborou para que o atraso ocorresse. Particularmente, eu gostaria de reiterar ao relator que a defesa tentou de tudo, inclusive solicitando que o réu fosse ouvido através de videoconferência para que dessemos deslinde ao caso. E isso não foi possível. Excelências, eminente procurador José Alves, como fiscal da lei, se não há diligência pendente, se o retardamento da marcha processual está ocorrendo por causa da desídia do Estado, o que seria, doutrinariamente falando, legalmente falando, razoável? Quer dizer, excelências, que se durante 10 anos a preventiva em desfavor do paciente persistir porque a testemunha da acusação não foi encontrada ou porque não foi possível proceder com a oitiva do paciente, é justificável manter a segregação cautelar? O que seria a razoabilidade? Quando a gente vem sustentar perante esta Câmara Criminal, há dias, existem dias, e hoje esse é um dos, e a gente já entra aqui descrente da legislação. Hoje eu estou aqui acostumada a ouvir que o fato de terem vários réus e nenhuma diligência pendente é motivo suficiente para mantê-lo preso. Hoje eu, sinceramente, entro descrente aqui, sabendo que no dia 26 de janeiro a audiência não vai ocorrer, porque até a presente data as testemunhas de acusação não foram localizadas. Quando eu vou ao fórum, eu escuto uma só frase: doutora, corra atrás das testemunhas de acusação, localize-as. E essa não é função minha. Hoje eu entro aqui descrente de um hábito praticado pela autoridade coatora, que simplesmente fala na pluralidade de réus, na gravidade abstrata do delito. E esse mesmo argumento está sendo utilizado há 2 anos para manter a prisão preventiva do réu. Eu falo de ausência de fundamentação prevista no artigo 93 da Constituição Federal. Então, eu peço a Vossas Excelências, ao Procurador de Justiça, caso a ordem seja denegada, que me explique aqui, por favor, porque eu já não consigo mais compreender o que é razoabilidade. Eu friso que eu não estou falando de uma questão aritmética, mas eu vou dar um exemplo. Quando a sentença penal condenatória é proferida em desfavor de um réu, nós temos um prazo para interpor o recurso de apelação criminal, mas não existe um prazo para que o juízo de piso reanalise a necessidade de se manter uma prisão preventiva. Eu entendo que a não culpabilidade ela não pode ser utilizada de maneira ad eternum, que é o que está ocorrendo no presente caso. Então, eu pergunto a Vossas Excelências, porque eu já não consigo compreender legalmente o que é razoabilidade.
Como que a gravidade abstrata pode ser aplicada no caso em tela? Será que a repercussão do crime ela serve para manter a prisão preventiva do paciente? Hoje eu ingresso aqui na sustentação oral cheia de dúvidas, porque eu já não tenho mais crença de que esse hábito que a autoridade coautora pratica vai mudar. Simplesmente porque o entendimento da autoridade coautora, o livre entendimento dela de alegar, está sendo pacificado rotineiramente. Mas por causa dos 2% de fé que nós ainda temos na lei e no posicionamento dessa Câmara Criminal, é que eu venho aqui sustentar no sentido de entender o que é razoabilidade. Eu estou falando de um paciente hipertenso, onde a defesa colacionou nos autos, que, apesar de medicado na unidade prisional, a pressão arterial dele ela é de difícil controle. Eu estou falando de um período de pandemia, onde um paciente que é considerado de risco, que não recebeu os mínimos cuidados necessários, permanece preso. Eu sei que não é questão de mérito discutir a autoria aqui, mas é essa suposta autoria que está mantendo a prisão preventiva dele. Se ela não serve para ser analisada como questão de mérito, ela também não pode servir para perdurar com um decreto preventivo e desfavor dele. Então, Excelência, desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Glauber Rego, eu peço atenção para que se verifique que diversas tentativas de realização da audiência ocorreram sem sucesso. Não por desídia da defesa, e sim por desídia do Estado. A autoridade coautora já oficiou o Tribunal de Justiça por diversas vezes, dizendo que ela só tem uma sala para realizar a audiência, tanto com a primeira como com a segunda vara. Quando tem audiência na primeira vara criminal de Natal... Seu tempo esgotou, doutora Mona Lisa. Obrigado. Parabéns pela sustentação oral. Doutor José Alves, Excelência. Excelência, inicialmente, eu parabenizo a doutora Mona Lisa. Uma grata satisfação em ver uma advogada fazer uma sustentação, diria, usando uma expressão um pouco batida, fora da curva, como a gente pode dizer assim, trazendo argumentos tão relevantes como ela trouxe. Eu não quero me estender, porque nós temos várias outras sustentações orais e a pauta é muito extensa, mas a argumentação que a doutora Mona Lisa trouxe serve para reflexão tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Eu menciono o seguinte: eu não conheço o feito, não foi elaborado por mim, a peça não foi, o parecer não foi elaborado, e eu costumo manter as posições dos meus colegas procuradores em relação a essa matéria. Mas a argumentação que Vossa Excelência trouxe é bastante relevante e que deve servir, sim, de grande reflexão para todos nós que atuamos na área jurídica. Eu mantenho a posição do Ministério Público pela denegação da ordem, mas dizendo a Vossa Excelência que tenho uma grata satisfação de ver uma advogada trazer argumentos tão relevantes e diferentes do que estamos acostumados a ouvir. Essa posição, Excelência. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, meu voto foi previamente distribuído com os senhores. Eu vou mantê-lo na íntegra e, como a pauta está muito grande e só aos dois julgadores interessa diretamente, eu estou conhecendo da ordem e denegando nos termos. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, com os cumprimentos e admiração à doutora Mona Lisa, infelizmente, não me convenceu bastante para aderir à tese de Sua Excelência. Eu acompanho o relator. Eu também já registrei meu voto. O processo é julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Ordem denegada. Doutora Mona Lisa, tem ainda um outro processo, que é o habeas corpus número 80, 9235, de 8 de 2020. O paciente é Rafael Anderson Batista Leal, autor da 14 de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. E aqui também havia um pedido de sustentação oral de Vossa Excelência, mas a alegação era de excesso de prazo, não era isso? Perfeito, Excelência. Como a sentença foi proferida, eu estou aqui acolhendo a
prejudicial aqui trazida pelo Ministério Público, e com isso o meu voto é no sentido da perda superveniente do objeto aí e a extinção sem julgamento do mérito. Não sei se Vossa Excelência vai querer ainda realizar a sua defesa oral. Meu voto é nesse sentido. Obrigada. Eu gostaria de agradecer pelos elogios, doutor José Alves também. E gostaria, vou falar bem breve, desembargador, sobre essa questão de fato. Houve a sentença foi proferida, e no resumo do caso, desde o princípio, o Ministério Público ele pugna pela concessão da liberdade provisória do paciente. Considerando o fato narrado por Vossa Excelência, a defesa se volta apenas a requerer que seja concedido de ofício a questão da liberdade provisória do paciente, posto que nas alegações finais do Ministério Público, o parquet requereu a absolvição do réu e, em contrapartida, a autoridade coautora o condenou na sentença. Diante exclusivamente deste fato, a defesa requer seja conhecida a presente ordem e, caso denegada, que seja concedido de ofício a questão da liberdade provisória, o benefício da liberdade provisória em favor do réu diante do requerimento do Ministério Público. Adiante, que acompanham, Vossa Excelência. Excelência, pela ordem. Pois não, doutor Zé. O parecer foi elaborado por mim, inclusive. Pode adiantar, doutor Zé, deu tempo que eu estou buscando aqui. E eu estou vendo o seguinte, que essas informações eu extraí do sistema ESAG do Tribunal de Justiça, em que foi publicada uma sentença com a condenação de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida, logicamente, em regime de inicialmente fechado. Então, da parte do Ministério Público, eu não tenho como emitir um posicionamento pela concessão de ofício, levando em consideração uma posição adotada pelo Ministério Público em atuação em primeiro grau, quando houve uma condenação, inclusive com a pena de superior a 12 anos. Não adianta, Vossa Excelência, que o pleito, em relação ao pleito formulado pela doutora Mona Lisa, caso apreciado por essa Câmara Criminal, o Ministério Público não vai acatar. O título é outro, nós temos agora uma sentença definitiva, uma sentença de primeiro grau, e o título é outro. Então, não há como analisar, ao ver do Ministério Público, esse pleito de concessão de ofício com uma condenação superior a 8 anos, regime fechado, caso mais de 12 anos. Obrigado, doutor Zé Alves. De fato, a perda superveniente, a ordem ela foi impetrada em razão de uma prisão preventiva processual, mas no decorrer da instrução, e aí sobreveio um novo título, que é a sentença penal condenatória, em que o paciente foi condenado a 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. E aí foi proferido um novo título aí para justificar a prisão preventiva devidamente fundamentada. Então, a extinção, a prejudicialidade do voto, com relação à análise de ofício, eu não vejo teratologia que justifique aí a concessão de ofício. Ele respondeu todo o processo segregado, tem agora uma decisão condenatória, regime fechado, superior a 12 anos, e eu vejo aí devidamente fundamentada a sua prisão preventiva. O desembargador Gil já adiantou que acompanha, o desembargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente. Então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutora Mona Lisa. Na sequência, nós temos pedido... Presidente, pela ordem. Pois não. Eu queria pedir uma suspensão de 2 minutos, só para que eu possa atender uma necessidade aqui rápido, ok? Pois não, vamos suspender a sessão aqui por 2 minutos. Vamos aguardar o desembargador Saraiva Sobrinho falar por 2 minutos. Ok, excelente, ok. Ana Cláudia, vamos, enquanto retorna o desembargador Saraiva, já disponibilizar aí
os processos do SAGE, para que a gente possa ir visualizando todos eles aí, e os advogados que estão, e quem está nos assistindo pelo YouTube, possa ver também os processos que serão julgados logo, tão logo encerra essa etapa de sustentação oral. Presidente, já retornei. Muito obrigado. Vamos retomar. Então, processos físicos, na ordem aqui de preferência, é o número 17 aí na Pauta anterior. pauta anterior, apelo criminal número 2020, 556, dígito 9, origem, 7 na Vara Criminal da Comarca da Natal, apelante Gileno Basílio da Silva, defensor público, doutor Bruno Henrique, apelante Marcos Silva do Nascimento, advogado doutor George Marcos de Oliveira Silva, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, é o revisor. Doutor George Marcos pediu sustentação oral, está presente. Doutor George Marcos. A última chamada. Doutor George Marcos de Oliveira Silva, para sustentação oral. Não está presente. Não está presente, então o meu voto está aí disponibilizado. Eu estou aqui não conhecendo aqui do pedido de justiça gratuita no mérito. Eu estou em consonância com a 4ª Procuradoria de Justiça, dando provimento parcial aos recursos para reduzir a pena do apelante Gileno Basílio para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantendo os demais termos da sentença condenatória, e incluir a reprimenda do recorrente Marcos Silva de Nascimento Filho para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser iniciada no regime aberto. É o meu voto. Revisor, desembargador Gilson. Acompanha? Desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Saraiva Sobrinho. Teve problema. A conexão dele, eu acho que está ruim, ele está aí no tribunal. Sua conexão está ruim, desembargador Saraiva. Estou conseguindo visualizar. Nesse eu pedi sustentação oral. Vossa Excelência, eu adiantei aqui a sua opinião, mas considerando que já Vossa Excelência é o único que tem ainda uma posição
Com relação à justiça gratuita, sim. Eu não estou conhecendo aqui com a preliminar e a sua... Estou vendo aqui todo mundo aqui. Mas o seu som ninguém está conseguindo ouvir, Edmar. Eu não estou conseguindo. o som está entrecortado. Estão me ouvindo já? Não, Melhorou o som. A imagem continua ruim. Só antes do seu voto, Eduardo, eu não ouvi a opinião do Ministério Público com relação Estou acompanhando, Vossa Excelência. A matéria preliminar, doutor José Alves. Excelência, a posição eu ainda mantenho, posso até modificar, mas não me convenci ainda dos argumentos. Então, é pela concessão, entendendo que a medida, o pleito submetido à apreciação da Câmara Criminal deve ser apreciado e, posteriormente, o juiz da execução analisa a outra situação, que é com relação ao pagamento do se a situação financeira for modificada. Então, abre essa porta aí, manda abrir a porta. Perfeito. Ana Cláudia, então, a proclamação do resultado, com relação à matéria preliminar, contrário ao parecer do Ministério Público, a unanimidade, não foi conhecido o pleito de justiça gratuita. E, no mérito, foi dado provimento parcial aos recursos, à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 13, a lei criminal número 2020-1004, disco 1, apelante Daniel Medeiros de Lima, o advogado Dr. Jean Carlos da Costa, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, o desembargador Wilson é o revisor, e que tem um pedido de sustentação oral aqui. Dr. Jean Carlos, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Gostaria de, em primeiro lugar, saudar, né, o tempo que eu não venho, estou presente aqui com Vossas Excelências, né? Gostaria de saudar o desembargador Saraiva Sobrinho, o doutor Gilson, o doutor Glauber Rego, Dona Cláudia e o nobre procurador também. Eu tenho acompanhado diversos julgados dos senhores e tenho visto que, pelo menos na maioria dos casos, a justiça tem sido feita. Eu espero que nesse caso também seja dessa forma também. Eu vou ser bem breve, porque a narrativa da petição, eu creio que tenha ficado bem claro, mas só para... Me escutando? Agora sim. Está cortando o som do advogado. Essa nossa internet só Jesus. Mas, enfim, como eu falei, eu creio que tenha sido bem sucinto na minha petição. O Daniel Medeiros de Lima fora condenado pela acusação de tráfico de drogas, são a pena de 6 anos e 5 meses. Vamos aos fatos, que para mim, no julgamento, eu acharia que seria muito simples para a narrativa da situação como se deu, né? Que os próprios policiais, nas folhas 7 e 9, falaram que viu o apelante e mais 2 andando na rua. Tá dando para escutar bem, né? Pode continuar. Certo. Porque, para mim, às vezes, os senhores ficam oscilando, mas tranquilo. Eles vinham caminhando na rua. Quando foram no bairro de Filipe Camarão, o bairro que o apelante mora, quando os policiais abordaram, eles se sentiram intimidados e correram, e o apelante jogou uma quantidade ínfima de 13 gramas que tinha no bolso, jogou fora. Então, Excelência, em relação ao caso em si, né, eu achei muito simples, achei muito simples. Pena que não foi o doutor Alceu que deu a sentença, porque quando esse tipo de caso, quando o próprio doutor Alceu dá a sentença, ele sempre vai na linha de questão no máximo de consumo. Como pode-se ver, Excelências, o apelante nem usando droga estava. Ele estava na rua caminhando, não estava usando droga, não estava em ponto de venda de droga, não estava comercializando, passando, recebendo dinheiro, estava caminhando na rua, em um bairro periférico que é conhecido, principalmente também pela questão de traficância,
e pela venda de droga, pelo consumo de drogas. Eles iam caminhando na rua, não estava em nenhum ponto específico de venda de droga, não estava comercializando, não estava vendendo, nem consumindo ele estava. E os próprios policiais falaram isso nas folhas 7 e 9. Eles estavam em via pública, até aqui, os policiais falaram que eles estavam em patrulhamento em via pública e viram o apelante mais 2 menores. Então, excelência, só por esse fato, ao meu ver, nem crime, infelizmente, o edito condenatório foi totalmente contrário, inclusive até as provas nos autos. E o mais estranho, que eu até citei na peça, que 2 jurisprudências que foi juntada ao processo não tem nada a ver com o meu caso. É para você ver que foi, com todo respeito, com toda a vênia ao novo sentenciante ou ao assessor que tenha feito a sentença, pegou um Ctrl-C, Ctrl-V de outra sentença e colocou. Porque 2 jurisprudências do STJ que tem, uma fala na quantidade de drogas, que não foi o caso, não foi pego com quantidade nem em relação à traficância, e a segunda jurisprudência fala da estabilidade, constância, quer dizer, relacionado ao tráfico de droga, que não foi o caso. Não tem balança de precisão, não tinha dinheiro fracionado, não estava em ponto de droga, nem consumindo ele estava. Em diversos julgados que eu localizei do próprio STJ, que já é uma posição já majoritária, inclusive, no próprio STJ, o ministro João Otávio Noronha, no agravo em recurso especial número 1651176 de Minas Gerais, de 2020, agora recente, ele disse, no posicionamento dele na adesão monocrática, se os elementos probatórios coletados nos autos fornecerem apenas um juízo de suspeita contra o réu, não demonstrado o destino mercantil da substância entorpecente, impõe-se a desclassificação do delito previsto no artigo 33 para o tipificado no artigo 28, ambos da Lei de Drogas. Então, excelências, para mim está muito claro, espero que para vossas excelências também, para o nosso procurador, que ele está aí não no papel, eu tenho certeza disso, apenas de acusação, apenas do contra, como muitos dizem, mas em ajudar a ser feita a justiça real. Espero que o posicionamento dele seja também, eu vi só que ele foi parcialmente, eu não sei qual foi essa parcialidade, mas, sinceramente, não vamos colocar um jovem desse, a época do acontecido com 20 anos, que não, repito, não estava consumindo drogas, não estava comercializando, não estava em ponto, nem ponto de drogas ele estava, excelências. Ele estava caminhando na rua, como os próprios policiais narraram nos autos. Não vamos condenar um jovem desse a uma pena absurda dessa. Porque se hoje qualquer policial fizer uma batida nas esquinas de Felipe Camarão, ele vai encher o presídio só de consumidor de droga. Vai encher o presídio. E os próprios policiais que fizeram essa apreensão absurda aí, e essa imputação de tráfico de drogas, eles sabem onde é a boca de fumo, onde são os vendedores, e não vão lá fazer isso. Aí, pelo contrário, ficam pegando essas pessoas que estão no meio da rua, consumidores viciados, às vezes doentes, porque não são criminosos, são doentes, que precisam de tratamento. Não precisa ser colocado na escola do crime, num presídio desse. Pelo amor de Deus, eu não espero, não acredito que venha se fazer esse tipo de justiça contra o apelante, sinceramente. Então, excelências, diante do abordado, né, diante do exposto aqui, requer essa defesa a absolvição do réu, porque não houve crime, nem consumindo ele estava, como fomos já falado e repetido aqui, né, nos termos do artigo 386 do CPP. Caso ainda entenda-se, é o que não esperamos, que seja entendido como crime, que seja desqualificado o artigo 33, no máximo, para o artigo 28, e seja aplicado uma pena subsidiária aí. Bem como a questão dele ter 20 anos à época não foi considerado na sentença condenatória também. Então, excelência, eu espero sinceramente que e confio em vossas excelências, novo procurador, José Alves, e conheço vossas excelências desde antes de eu ser advogado, alguns anos atrás, quando eu trabalhei no Camarões Restaurante como garçom. Lembro muito da fisionomia de vossas excelências de lá. Quando comecei a advogar 4 anos atrás,
eu lembrei demais a primeira sustentação que eu fiz perante Vossas Excelências. E hoje, graças a Deus, estou aqui e pretendo continuar nessa área. Ou, de repente, eu passar no concurso de delegado, agora eu ser delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Eu encerro minhas palavras aqui, como eu falei, eu sei o mais breve possível, que eu sei que a pauta é muito extensa, e confio realmente num veredito positivo nessa manhã. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências e de todos que estão presentes aqui. Obrigado, doutor Jean Carlos, parabéns. Doutor José Alves. Excelência, se o doutor Jean Carlos mencionou que é egresso do Camarões, então, com certeza, só podia ser um grande advogado, um bom advogado, com certeza. E eu frequento o Camarões desde 1989, ele sabe que foi na inauguração. Excelência, a posição do Ministério Público é pelo conhecimento e provimento parcial. Inclusive, esse parecer foi elaborado por mim mesmo. Para afastar o objetivo, para afastar a valoração negativa das consequências do crime e reconhecer a atenuante da minoridade relativa. Não esquecendo, Excelência, que o apelante ele detém, inclusive, antecedentes criminais. Foram 11 trouxinhas de maconha, até poderia colocar com quantidade pequena. Entretanto, as circunstâncias em que ocorreu essa prisão em flagrante denotam ao ver do Ministério Público e há realmente uma situação de traficância. A posição do Ministério Público é essa. E o meu voto, em consonância com o parecer ministerial, eu excluo na primeira etapa da dosimetria a circunstância judicial das consequências do crime, e na segunda eu tenho necessário a utilização da atenuante da menoridade, menor de 21 anos, e com isso, em definitivo, se tem a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, com pagamento de 583 dias úteis. Isso porque há uma causa de aumento na terceira etapa. Então, esse é o meu voto. O revisor desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também acompanho, Vossa Excelência. Concede julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos agora ao de número 26, no PJE. Apelação criminal número 100-266, dígito 39, ano 2019. Apelante Cris Marque do Nascimento Avelino, advogada doutora Rosimária dos Santos Azevedo, apelado do Ministério Público. Eu sou o relator. Doutora Rosimária, está na sala? Não está, desembargador. Não está, então Acompanho Vossa Excelência no voto. O voto já está com a votação virtual aqui. A unanimidade, todos mantêm, desembargador Gil já adiantou, desembargador Saraiva também. Sim, presidente. Então, processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator e pelo desprovimento do recurso. Negado, provimento. Na sequência, o número 12, também do PJE, é o apelo criminal número 100-089-41, ano 2020. O apelante Raí Carlos Azevedo de Araújo, advogada doutora Rosimária dos Santos Azevedo, apelado do Ministério Público, eu sou o relator. Então, doutora Rosimária, no anterior não estava. E neste? Também não, desembargador. Também não. Então, não está presente. Deixa eu só ver. Todos mantêm o voto já registrado? Mantenho. Com certeza, presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator e também negado o provimento. Vamos ao seguinte, aqui é em segredo de justiça, vamos deixar para o final. Temos ainda o número 21, 25 e o 28, todos são em segredo de justiça. Então, vamos concluir aqui. A exceção do 21, 25 e 28 do PJE, todos os demais estão com a votação aqui já concluída, a unanimidade. Alguma modificação, algum destaque do Ministério Público? Nenhuma. Nenhuma. Presidente.
todos os processos do PJE, Ana Cláudia, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. A exceção aqui do 28, 21 e 25 vão deixar para julgar no final, porque são em segredo de justiça. Na pauta do... E você já colocou a relação, né, Ana Cláudia? Se você puder colocar aí novamente, já... Todos julgados à unanimidade. Pauta anterior do SAG. Desembargador Glauber, tem um advogado aqui no processo de número do... Mas a apelação criminal é do PJ... PJE são 3, a 21, 25... É o segredo de justiça. No SAG, tem aqui o primeiro da pauta anterior, é o apelo criminal número 2019, 21.622, a origem extremóis, vara única, apelante ET dos S, advogado Dr. Luiz Gomes, apelado Ministério Público, o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Eu sou o revisor e estou anotado aqui na papeleta que, após o voto do relator, conhecendo e provendo parcialmente o apelo, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. O desembargador Gilson Barbosa declarou aguardar o voto vista. Eu analisei o processo detidamente, em especial a dosimetria da pena e também a questão da própria autoria que foi aqui enfrentada em sustentação oral negada. Então, eu me convenci, mais uma vez, das razões do voto do relator e, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma modificação, eu estou acompanhando Sua Excelência, o desembargador Saraiva Sobrinho. E eu também. Desembargador Gilson Barbosa. Também. Também, então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo aqui, lembrando que todos os votos eles estão disponibilizados aí. Então, a relação, se tiver algum destaque, tanto do Ministério Público como dos meus pares, que o façam aí. Mas a Ana Cláudia vai fazendo a relação e todos eles, se não houver nenhum destaque, julgado à unanimidade. Tempo do voto já disponibilizado com antecedência. E na pauta do dia dos processos físicos, na pauta anterior tem a necessidade de... Presidente? Pois não. Eu tenho um destaque, é o de número 11 da pauta anterior, certo? Vamos a ele, então. Vamos. Da relatoria de Vossa Excelência, o processo é o número 11 da pauta, é o de número 2019, 2243. Vossa Excelência é o relator e votou pelo provimento parcial. Eu sou revisor e tenho uma divergência. Voto pelo desprovimento. Desprovimento, vamos ver aqui. Senhor presidente, eu tive acesso ao voto do desembargador Gilson, e naturalmente o voto de Vossa Excelência enquanto revisor, e com devida vênia ao desembargador Gilson, eu estou acompanhando Vossa Excelência pelo provimento do apelo. Provimento parcial. Essa juntada, presidente, do meu voto. Não, provimento. Vamos aqui, é o provimento. É provimento mesmo. Deixa eu só identificar aqui o processo, é o apelo criminal número 2019, 2243, dígito 7, a origem 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante F das FB, o advogado Dr. Samuel Bruno Herculano Rezende, o apelado ao Ministério Público, e tem a seguinte emenda: penal e processual penal, apelação, condenação por crime de estupro de vulnerável, qualificado por 2 vezes, preliminar de ausência de justa causa quanto ao pedido de justiça gratuita, benefício já concedido em primeiro grau. Aqui eu estou acolhendo a preliminar. Uma outra preliminar de nulidade do recebimento da denúncia por erro de procedimento. Eu estou rejeitando mérito, ausência de justa causa, impugnação dos laudos de exame de corpo de delito e psicológico, não configuração de autoria e materialidade, impugnação da condenação com base exclusiva do depoimento da vítima, dosimetria, ausência de causa de aumento, parcial, possibilidade, depoimento da vítima não perene, desarmonia com outros elementos probatórios, depoimentos a infirmar tese acusatória,
quadro de razoável dúvida, indúbio pro réu, absolvição que se impõe. Eu conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, eu dou provimento, votando aqui pela absolvição, eu sou acompanhado pelo desembargador Saraiva, com a divergência do desembargador Gilson Barbosa, que pede a juntada do seu voto. Então, proclamo o resultado, processo julgado por maioria, dado provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Gilson Barbosa, que negava provimento. Certo, Ana Cláudia? Com a juntada deferida aí do voto divergente. Algum outro desembargador, Gilson? Não, só esse, presidente. Perfeito. Então, na pauta anterior aqui, tem ainda o 17, que tem a necessidade de sustentação oral, parecer oral aqui, que tem uma preliminar, deixa eu ver. Que o réu Gileno Basílio da Silva, pela concessão do benefício da justiça gratuita, que já, o doutor Zé Alves já adiantou que, nesse caso, conhece do recurso, não é isso, doutor Zé Alves? Sim, Excelência, ainda estou mantendo a posição pelo conhecimento e pela concessão do benefício. Perfeito. A concessão ela fica inviabilizada porque a Câmara ela não conhece do recurso, então a gente não analisa se ele tem ou não o direito à concessão. Então, contrário ao parecer do Ministério Público, a unanimidade não foi conhecido dessa matéria, né, com relação ao recurso de número 17. Os demais termos, a unanimidade, aí os termos do voto do relator. Então, a pauta anterior esgotada, vamos à pauta do dia do site. Pauta do dia. Já adianto que acompanho os votos do desembargador Saraiva e do desembargador Gilson na pauta do dia e questiono se tem algum destaque, tanto do desembargador Gilson como também do desembargador Saraiva Sobrinho. Nenhum destaque. Também não tenho, presidente. Nenhum destaque, então todos os processos aí estão relacionados, como dito, os votos foram disponibilizados com antecedência e o Ministério Público também nenhum destaque. Então vamos agora, Ana Cláudia, aí limitar a sessão para o pessoal da comunicação, para que a gente retire deixe aí somente os advogados que são interessados nos processos, para que a gente possa fazer o julgamento, e sem que ela esteja disponibilizada no YouTube nessa parte. São um julgamento de 3 processos que têm segredo de justiça. No PJE, é o número 25, é o apelo criminal número 010-0988-11, do ano 2017, e apelante RMB, advogado Celso Meireles Neto, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, e neste tem um pedido de sustentação oral. E eu questiono aí o advogado Celso Meireles Neto, se está presente, Ana Cláudia? Não está, desembargador. Não está. O Vamos voto, julgar. vamos julgar. A votação está concluída aí pelo provimento do recurso. É isso mesmo, desembargador Saraiva? Vossa Excelência confirma o seu voto? Confirmo, excelência, sim. Desembargador Gilson também? Confirmo. Provimento é absorção. Exatamente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E com isso nós concluímos, eu imagino que não tenha deixado de apregoar nenhum dos processos pautados. Eu indago se tem algum processo em mesa, extra-pauta, que depende de pauta, alguma observação a ser feita. O desembargador Gilson não há, o desembargador Saraiva também não. Então, podemos encerrar. Presidente. Presidente. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, desembargador Saraiva, Pois não. Vossa Excelência é na pauta administrativa, não é isso? Só para encerrar a pauta jurisdicional ou vai ser na pauta? Não, é administrativa. Então, encerrada a parte jurisdicional, vamos à pauta retomar a ordem administrativa. E eu, antes de Vossa Excelência falar, desembargador Saraiva, eu tenho uma sugestão de que nesses meses de janeiro e fevereiro, que as nossas sessões elas aconteçam na quinta-feira. Era isso que Vossa Excelência ia dizer? Exatamente, Vossa Excelência adivinhou.
Se tivermos a comprovação Obrigado. do desembargador Gilson, faremos nas quintas-feiras. De princípio, nenhum problema. Então, Ana Cláudia, reorganize a pauta para que as sessões aconteçam às quintas-feiras, nesse restante do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Sim, senhor, desembargador. Doutor Saraiva, nós já deixamos agendada a sessão da semana do Carnaval, né? Na quinta-feira, que se fosse na terça não aconteceria, será na quinta, depois da quarta-feira de cinzas. Que maravilha, mais um motivo, né? Mais um motivo. Então, Excelência. pois não, doutor Zé Lúcio? Inclusive, a próxima sessão será na quinta-feira. Também, já. Nós vamos modificar a pauta, só adiar tudo para quinta, só isso. Tranquilo? Então, às 10h28, eu declaro encerrada a presente sessão. Forte abraço, saúde aí para todos.